Não dispensa a minha mini horta de aromáticas, que recomendo a quem, como eu, gosta de cozinhar. A convite da UCI, vou explicar como é que pode cultivar e manter uma série de aromáticas, quer seja na varanda ou na cozinha. Quando falamos de cultivar aromáticas em casa, uma das perguntas mais frequentes é se devemos plantar ou devemos semear. E a minha resposta é sempre depende. Depende do tipo de plantas, porque nós podemos cultivar aromáticas perenes e aromáticas anuais. O que são aromáticas perenes? São aquelas cujo ciclo de vida é igual ou superior a 3 anos. Quais são? O alecrim, os tomilhos, as sálvias, o cebolinho e a hortelã. E essas plantas podemos comprá-las já em planta, porque o processo de germinação pode ser mais difícil e aí temos a certeza que a planta se vai desenvolver. As plantas anuais, como a salsa, os coentros, o manjericão, que são plantas cujo ciclo de vida se cumpre num ano, são plantas que nós devemos semear. Quando vamos começar a cultivar as nossas aromáticas, devemos ter alguns cuidados, nomeadamente na escolha do vaso ou da floreira. É sempre preferível termos floreiras maiores, onde colocamos várias aromáticas. Devemos é ter o cuidado de escolher floreiras altas, como estas que eu tenho aqui, ou estas onde vamos depois plantar as aromáticas que vamos ter no interior, para que o sistema radicular das nossas plantas se desenvolvam em boas condições. E depois é sempre preferível termos várias plantas numa mesma floreira, porque aí temos um só substrato, fertilizamos uma só vez e regamos uma só vez. Devemos é ter o cuidado de agrupar plantas que tenham o mesmo tipo de necessidades de substrato, de fertilização e de rega. Depois, em termos de substrato, devemos escolher um substrato bem drenado, com alguma fertilização e adaptado às nossas plantas aromáticas. Depois devemos fazer sempre uma boa drenagem da nossa floreira, utilizando o quê? Uma camada de argila expandida. Para fazer sementeiras, o que é que vamos precisar? Vamos precisar de um tabuleiro, neste caso vou utilizar um de esferovite que se encontra à venda em qualquer superfície que tenha artigos de jardinagem, mas também podemos utilizar uma caixa de ovos que faz as mesmas vezes. Quais é que são os procedimentos? São muito simples. Vou colocar aqui o substrato no meu tabuleiro. Vou agora semear aqui, isto é um manjericão encarnado, mas pode ser outro manjericão qualquer. O ideal é conseguirmos colocar apenas uma, ou 2 ou 3 sementes em cada alvéolo, quando elas são maiores é mais fácil. E agora vamos semear salsa. A técnica é exatamente a mesma. Isto aqui são as sementes de salsa, portanto agora vamos semear aqui, também tentar colocar 2 ou 3 em cada alvéolo. Isso agora vamos pôr uma camada de vermiculite. Depois o que é que falta fazer? Regar. Devemos sempre regar as nossas sementeiras com um pulverizador. Depois o que é também importante? Colocar uma etiqueta com o que semeamos e a data. Normalmente entre 10 a 15 dias começam a aparecer as primeiras plantinhas. Agora vamos fazer uma floreira com as nossas plantas aromáticas para termos dentro de casa. Vamos então começar por fazer uma drenagem com a tal argila expandida que eu mostrei anteriormente, para que as plantas não fiquem nunca com as raízes com excesso de água. Vamos colocar depois o geotêxtil. Escolhi um substrato para plantas aromáticas, já fertilizado. A salsa e os coentros, principalmente a salsa, pode inibir o crescimento dos coentros, por isso não convém estarem lado a lado. Aqui a salsa arrumada, os coentros no outro extremo. Para termos no meio o cebolinho, que é sempre uma planta boa companheira, e depois o manjericão também no meio. A seguir precisamos de regar, porque a seguir a transplantar precisamos sempre de regar, porque isto é um stress grande para a planta. Em relação à colheita, é muito importante, quando fazemos a colheita, não depenicar as plantas. As pessoas têm muita tendência de chegar aqui, tirando o cebolinho, não é? O cebolinho corta-se por cima e vamos fazendo assim a barba, porque vamos tirando as folhinhas por cima. Todas as outras plantas se colhem de fora para dentro e cortando os ramos pela base.
Porquê? Porque a planta desenvolve-se sempre de dentro para fora e assim fomentamos que a planta vá crescendo e se vá desenvolvendo e assim vamos tendo sempre mais aromática e vamos prolongando o desenvolvimento da planta. Como vê, é muito fácil ter a sua mini horta de aromáticas, quer seja no exterior ou mesmo dentro de casa. E esta é uma atividade muito relaxante. Siga as dicas deste vídeo e vai ver como é fácil ter as suas aromáticas sempre frescas e sempre à mão.